Buongiorno a tutti. Eu comecei me apresentando em italiano, falando italiano, porque hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer um dente de acrílico e que tem algumas vantagens e a solução de algumas características que nós como dentistas almejávamos já de muito tempo, e também os protéticos, né? O laboratório que muitas vezes chega a um limite com aquele material que ele está usando e não tem como fazer mais do que isso, né? Eu primeiramente gostaria de me apresentar. Meu nome é Alcione Luiz Escur. Eu sou dentista, especialista em dentística restauradora, com mestrado na UBRA, e até pouco tempo lecionava também na UBRA e alguns cursos de especialização. A minha mudança para a Itália foi em decorrência de um instrumento muito interessante para extrações com mínimo trauma, que a gente pode falar em outra oportunidade. E nessa oportunidade, então, eu tive conhecimento, ou vim a conhecer os dentes Leonardo. Se chama Leonardo. Esses dentes eles foram elaborados por um técnico em prótese dental, que é o inventor dessa tecnologia, e onde ele tentou suprir então aquelas necessidades que ele via durante o seu trabalho, no seu dia a dia, com base na reclamação que nós dentistas muitas vezes fazemos, né, daquilo que a gente quer como produto final, e também das limitações que os dentes até então apresentavam. Esse dente é um dente, eu considero especial, porque quando eu vi as benesses que ele traz, eu fiquei imaginando, depois de 25, 26 anos de clínica, que tinha me chegado um dente que eu sempre tinha pensado, né, sempre tinha almejado em poder trabalhar. E basicamente esse dente ele tem algumas características que viabilizam a sua utilização em vários setores, né? Especialmente hoje, quando temos a evolução então dos implantes, né, no patamar que a gente já alcançou, onde, especialmente para protocolo, nós temos uma gama bastante interessante da utilização desse dente de acrílico. É um dente de acrílico com um formato, eu creio assim, dentro daquilo que a gente já conhece, um formato anatômico bastante expressivo, né? Como muitas coisas da moda italiana, né, são expressivas, esse dente também não deixa de ser. Ele foi confeccionado em duas formas, em 3 ou 4 camadas, confeccionado de uma maneira como uma estratificação cerâmica, ou seja, nós temos um dente que, colocado contra a luz, nós enxergamos, né, podemos visualizar os mamelões, a incisal, tudo com definição muito precisa, e uma coloração nessas 4 camadas, então, que é semelhante, para não dizer igual, à escala Vita, né? A escala de cores da Vita, que a gente sabe é a mais utilizada, né, e conhecida no mundo todo. Esse dente de 4 camadas no caso do Gold e 3 camadas no caso do Silver, ele tem uma prensagem, como eu já falei, como uma estratificação cerâmica, né? Por isso então ele tem essa qualidade, essa característica estética muito, muito determinante. Mas além disso tem uma outra situação que é bastante interessante. Esse dente ele é construído nas 3 ou nas 4 camadas, então da base até a incisal, vamos colocar assim, com o mesmo material. Ou seja, eu não tenho capas diferentes, ou não tenho materiais diferentes como acontece com algumas marcas. Eu tenho exatamente a resina acrílica do começo ao fim, o que estrategicamente já me confere uma segurança. Eu, quando estou trabalhando a montagem, quando estou colocando gengiva, que também é resina acrílica, ela vai ter uma união química, porque são os mesmos materiais, mais a retenção mecânica que comumente se elabora, eu tenho uma segurança muito maior, e todos sabem do que eu estou falando. Obviamente, essas 4, no dente de 3 camadas e no de 4 camadas, a performance é praticamente a mesma. No de 4 camadas, obviamente, que eu tenho um realce estético maior, onde eu posso, então, que é a característica dos dois, anatomizar esse acrílico. Ou seja, eu consigo realizar modificações, se eu estou trabalhando com prótese removível, por exemplo, chegar na mesma situação que eu tenho com os dentes naturais,
com os desgastes que eu devo fazer, anatomizações que eu queira fazer. Eu desgasto e posso desgastar meio dente se for necessário, e 2 minutos em Pedra Pomes ou Branco de Espanha eu tenho a mesma superfície inicial quando o dente foi entregue. O que sabemos muito bem não acontece com muitos de outros dentes disponíveis no mercado. Falar que existem 4 camadas ou 3 camadas, elas têm que ter essa comprovação. Nesse caso nós temos a comprovação da estratificação desse dente, né? E aí está então a patente desenvolvida pela Dentes Leonardo, né? Que na Itália tem outro nome como Teeth-Line, mas o nome do dente é Dentes Leonardo. E de Leonardo porque inspira mesmo, né? É do Leonardo da Vinci, que conheceu a cor ou cores profundamente, né? Muitos de nós aprendemos, especialmente quem trabalha com estética, a dialogar um pouco com as cores, né? E sabemos muito bem que muitos das informações que temos hoje na atualidade ainda vêm do tempo, né, de Leonardo da Vinci e tal, que estudou profundamente essa situação. Então é um dente estético, é um dente com qualidade química, física de primeira linha, porque é utilizado somente resina acrílica tipo 1 ou tipo A, e nós sabemos que existem muito poucos fornecedores a nível mundial de resina, né? E tem resina tipo A, B, C e D, e sabemos que para várias situações são utilizadas. Mas no caso do dente Leonardo é utilizado somente a resina tipo A, de toda a estrutura dele. É por isso que confere uma situação tanto estética como de resistência muito adequada. Tem uma dureza de 219, dureza Vickers 219, ou seja, é um dente que tem uma dureza compatível com o que nós temos no esmalte, né? Ela não é mais dura que o esmalte, também pode ser um pouco mais macia que o esmalte, mas no sistema estomatognático, o desgaste proporcionado pela ação, pela mastigação, ela vai trabalhar 5, 6, 7 anos e o desgaste praticamente não vai existir, ou vai existir um desgaste mínimo, tá? Alteração de cor já é muito difícil com esse tipo de resina, porque ela não perde o brilho, e ela não perde o brilho porque toda a resina acrílica utilizada, todo o acrílico utilizado é da mesma composição e do tipo 1. Tá? Obviamente que esse acrílico, ele na realidade, ele tem um custo maior, mas o benefício também é muito maior. Tá? É um dente que entrou no mercado, eu falo agora como dentista, né, como utilizador, né, como cliente, que está na faixa normal de preço. Então ninguém se assuste com isso, que quanto a preços não é a minha função, mas basta ligar para a Defama, que é a importadora do Dente Leonardo a nível Brasil, e certamente terão todas as informações. Basicamente, uma situação que esse dente me traz é conforto para trabalhar, e é conforto para o paciente também, porque se nós estamos trabalhando a nível estético, e por isso a cerâmica evoluiu tanto, porque se pode colocar a mão de artista, se pode realizar realmente um dente extremamente natural, mas as cores são aquelas de A, D, pois todas essas cores foram trazidas para o Brasil. Então o colega, né, ou o laboratório, ele pode requisitar um D3, ele pode querer um C4, que vai ter. Ele pode querer um B4, se o paciente aquele não parou de fumar ainda, né? Porque a nossa indicação é que para de fumar, mas ele tem, e eu preciso colocar um dente, não tem a cor específica para isso. A par disso, com as anatomizações que temos condição de fazer nesse dente, devolvemos então realmente uma qualidade estética muito avançada, né? No caso de protocolos, por exemplo, é um dente que possui também o nível 0, ou seja, com inclinação cúspide 0. E isso é muito interessante porque é um dente que eu não preciso anatomizar a parte oclusal, mas ele não perde a característica dele de sulcos, né? Porque ele parece um dente realmente natural, né? Então toda aquela situação que eu tenho de anatomização para devolver a naturalidade, com esse dente eu consigo, seja para parcial, seja para total, seja para protocolo. Eu creio que o que vocês estão vendo aqui ao lado é a composição dos dentes, então toda a linha que tem em relação a tamanhos, né, e volumes para anteriores e para posteriores, a chave de oclusão entre eles na tabela que a gente tem na carta molde
ela já vem com uma chave de oclusão, mas obviamente que todo laboratório, todo colega pode realizar conforme a sua ideia, conforme cada caso clínico. Né? Basicamente seria isso que a gente tinha que falar sobre o dente Leonardo, e colocando sempre que sim, é importante termos a estética e podermos devolver a estética para o paciente, mas muito melhor quando devolvemos a estética para o paciente junto com a funcionalidade, que é o que esse dente pode produzir. A parte disso, estamos também trazendo para o mercado, e em pouco tempo a gente vai talvez fazer outra programação dessas, para apresentar, especialmente para protocolos, que também serve para prótese fixa, mas a estrutura, em vez de utilizarmos metal, em vez de utilizarmos titânio ou qualquer outro tipo de metal, ou zircônia, utilizamos, por exemplo, numa barra protocolo, fibra de vidro. Né? E é uma fibra de vidro que vem colocada, vamos dizer, num momento muito importante, né? Onde a evolução dos implantes e tudo isso, onde a gente já chegou no patamar que a gente chegou agora, mas é um material que se adere quimicamente à gengiva, se adere quimicamente ao dente, a estrutura do dente, né? Porque temos também na fibra de vidro resina, né? Que vai se unir quimicamente. Então muitos detalhes que hoje não conseguimos alcançar com as barras protocolos, com metal e com acrílico, nesse caso teremos uma solução bastante efetiva. A parte que a fibra de vidro se mostrou, inclusive, biologicamente compatível a um nível maior ainda do que a zircônia e do que o titânio. Mas isso é assunto para uma outra entrevista.